é o seguinte: ao vencedor não cabe a soberba, aos derrotados não cabe o ódio. Num Estado democrático de direito e em uma democracia estável, aqueles que vencem a eleição assumem a responsabilidade de governar. Aqueles que perdem assumem também uma responsabilidade indispensável para a democracia, a responsabilidade de fazer a oposição. É assim que se constrói sociedades democráticas, é assim que se constrói cultura de tolerância. O direito à manifestação, a qualquer uma, é legítimo. O direito a não há direito na democracia a desrespeitar a vontade popular da maioria dos brasileiros. Não há direito na democracia a obstruir o direito dos outros de acesso à saúde, de acesso a alimentos, do acesso ao direito de ir e vir. Não existe, não assiste o direito, como você muito bem disse, Dani, inclusive de se utilizar de idosos e de crianças em manifestações contra a ordem democrática. Eu espero que todos sejam chamados à razão. O que nos baliza é o pronunciamento do presidente Lula, logo em seguida, a confirmação pela Justiça Eleitoral de sua eleição. Não existem dois Brasis, nós somos um só povo, uma só nação. E temos vocação para ter espaço no cenário internacional de expoente, de liderar. Então, terminada a eleição, eu creio que deveria ser agora o momento da apaziguação dos ânimos. Eu lamento o presidente da República não ter sido, o atual presidente da República não ter sido enfático em relação a isso na declaração que fez ontem. Mas eu apelo, eu acho que nós somos brasileiros, somos todos compatriotas. Quem votou em Luiz Inácio Lula da Silva, quem votou em Jair Bolsonaro, comungam dos mesmos valores enquanto sociedade, comungam da mesma pátria, comungam da mesma identidade diante do mundo. Não há razão para conflito entre nós. Até aqueles que querem fazer oposição devem agora aguardar, dar o tempo para que a oposição se concretize. É natural em qualquer democracia um período de pelo menos 100 dias para avaliar e julgar quais são as ações do governo eleito. Então, o momento agora é de união. Eu acho que isso aí, Dani e Tainá, não ajuda em nada ao país. O conflito, a desagregação, levar o ódio para a política, incidentes tristes, Dani, como esse de Mirassol, não ajuda em nada. Dani, em primeiro lugar, sobre a Polícia Rodoviária Federal. A conduta de domingo para cá não está à altura da trajetória dessa instituição, que é uma instituição respeitável do Estado brasileiro. E por isso eu não quero, inclusive, generalizar. Não quero tratar e me referir a todos os membros da Polícia Rodoviária Federal, mas, sobretudo, a sua cúpula. A atuação, sobretudo, do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal é, no mínimo, criminosa. E, no meu entender, já deveria ser responsabilizado criminalmente desde domingo. Foi por isso que nós, da Coligação Brasil da Esperança, pedimos, inclusive no domingo, a sua detenção, porque buscou, naquele momento, obstruir o direito legítimo e democrático de cidadãos de exercer o voto na eleição, a partir daquela operação inusitada que foi montada exatamente no dia da eleição, que tinha claro o objetivo de inibir a vontade dos cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras. A atuação seguinte continua sendo cúmplice de crimes que estão sendo cometidos. Repito, o direito à manifestação, o direito à liberdade de expressão é sagrado e deverá ser preservado e lutado por nós a qualquer custo. Agora, não há direito a obstruir estradas. Não existe direito a impedir que insumos para a produção de vacinas do Butantan seja garantido. Não há direito de impedir familiares de acessar hospitais, pessoas de acessar hospitais para ter tratamento de câncer ou ter qualquer outro tipo de tratamento hospitalar. Isto é ofensa ao direito e cabe às forças do Estado brasileiro, à Polícia Rodoviária Federal, à Polícia Militar, às instituições do Estado brasileiro, assegurar aos brasileiros o direito de ir e vir nesse sentido. Nós vamos ter, o que nós lamentavelmente vimos, foi que algumas instituições, e há o caso da Polícia Rodoviária Federal, sobretudo o seu comando, foi tomado por uma prática fascista. Foi tomado por uma prática fascista. Falo isso com todas as letras da palavra, com cada palavra da frase. Neste aspecto, teremos uma tarefa enorme para restabelecer o papel das instituições de discípula do Estado Democrático de Direito, submissa às ordens do Estado Democrático de Direito.
não a serviço de um partido político ou de uma facção política, seja qual for, mas a serviço da instituição Estado Democrático de Direito. E quando é que uma instituição deixa de servir ao Estado democrático e passa a servir uma facção? É quando a instituição tenta atuar para impedir as pessoas de votarem. É quando a instituição não garante aos cidadãos o direito de ir e vir, como o que está acontecendo agora na atuação da Polícia Rodoviária Federal. Tainá, eu me antecipo logo para dizer que a orientação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, para nós, é que, sobretudo, o Partido dos Trabalhadores e os partidos associados mais diretamente à campanha do presidente no primeiro turno não apresentem nomes para disputas da Câmara e do Senado. Tem uma determinação da parte do presidente eleito em não interferir na disputa, ao passo que é fundamental também a construção da maioria para garantir a governabilidade, Eu tenho completa confiança na capacidade de escolha do presidente Lula para a composição da equipe de governo. Tenho certeza que os critérios a serem adotados por parte do presidente serão os critérios, obviamente, técnicos, mas sobretudo políticos. Se trata, Tainá e Dani, de um governo de reconciliação nacional, de um governo de união nacional, e tem significado diagnóstico o presidente ter escolhido o nome do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para coordenar a equipe de transição. O vice-presidente Geraldo Alckmin é síntese da frente ampla que foi montada para vencer as eleições presidenciais no último domingo. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin é síntese também da amplitude que queremos dar a este governo. Será um governo não somente dos 10 partidos que integraram a coligação desde o primeiro turno, o presidente Lula já falou isso claramente, não será um governo do PT, nem será somente um governo dos 10 partidos, mas será um governo de coalizão com todas as forças políticas deste país, todas as forças políticas que quiserem construir a reconciliação nacional, que quiserem enfrentar problemas gravíssimos, como nós temos visto no país, como o agravamento da fome, que tem levado 33 milhões de brasileiros a dias como o de hoje não ter o que comer, para reestabilizar a economia brasileira, que tem desencontrado seu rumo, pelo menos desde a pandemia, para fazer o país voltar a crescer. Então, todos que estiverem pactuados, todas as forças políticas do país que estiverem pactuados nestes princípios, serão chamadas a integrar o governo. A baliza para nós, Dani e Tainá, é o discurso do presidente Lula no dia da sua eleição, logo após a confirmação pela Justiça Eleitoral. O orçamento ele tem que dar conta de viabilizar o programa de governo que foi eleito. Tem um programa que ganhou as eleições presidenciais. Esse programa pressupõe a manutenção do auxílio emergencial, inclusive com mais 150 por família. Esse programa pressupõe o restabelecimento de políticas sociais, como você muito bem disse, de moradia, educação, saúde para os brasileiros. O presidente Lula tem a experiência de ter passado pelo parlamento, tem a experiência de ter sido líder sindical, de ter presidido esse país durante 2 mandatos. Então, terá a habilidade necessária para todos nós conversarmos com o parlamento e convencer da necessidade que há disso. O orçamento ele tem que responder às demandas que a população apresentou. Tem um programa que foi eleito no último domingo. Foi o programa apresentado pela candidatura de Lula que saiu vitorioso. É lógico que o orçamento tem que sacramentar e dar as condições para que este programa seja executado. Nós vamos ter a habilidade necessária, todos nós, a partir de agora, sob a liderança do presidente Lula, de conversar com o parlamento, de negociar com o parlamento. Ainda hoje, Tainá e Dani, eu almocei com o senador Renan Calheiros, conversei com ele sobre todos esses dilemas. Eu estou muito convencido, Dani e Tainá, que nós vamos ter uma maioria parlamentar, tanto no Senado quanto na Câmara. Me arrisco, inclusive, a dar um número. Eu acredito que nós podemos ter até 60 parlamentares que apoiarão as medidas de governo no Senado e quase 300 que poderão apoiar na Câmara. Eu estou convencido que haverá sensibilidade para isso. O presidente estará aqui na semana que vem
irá dialogar com as lideranças políticas, sobretudo inaugurará diálogos com o presidente do Congresso Nacional, com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara dos Deputados, com o presidente dos poderes, né? Tem um tempo tem uma página da história do país que nós temos que virar. O conflito entre poderes, a confusão, a alteração das atribuições de um designado para outro, né? Isso não interessa aos brasileiros. O que milhões de brasileiros que estão nos assistindo nesse momento, Dani e Tainá, querem saber é se amanhã eles vão ter prato de comida. Querem saber como é que suas dívidas vão ser negociadas ou parceladas, como é que vai pagar as dívidas que vai vencer no cartão no final do mês. Quer saber se vai ter casa para morar, se vai ter lazer quando descansa, se vai ter condições mínimas de sobrevivência. E para isso, todos que estão aqui em Brasília vão ter que trabalhar junto. O tempo do conflito desnecessário entre os poderes, que nada ajudou a esse país avançar, está para terminar. E os brasileiros escolheram o mais hábil e o mais talentoso dos brasileiros para conduzir esse processo de pacificação.